sistema penitenciário do Brasil está falido? Palavras do ministro da Justiça, Tarso Genro, que disse ainda que não é só no Pará que mulheres são presas em celas com homens. O Entre Aspas quer saber por que os casos de desrespeito aos direitos humanos em presídios se multiplicam pelo país. Como reformar um sistema que não é capaz de recuperar os criminosos? Pior, os torna ainda mais perigosos. E por que, historicamente, os investimentos nessa área não são priorizados? Para muitos internautas que conversaram comigo no chat da Globo.com, a solução não é apenas, é também, mas não apenas, construir novos presídios para combater a superlotação. É importante ainda trabalhar a cidadania dentro das prisões. Para essa conversa, o jornalista Thomas Trauman e eu recebemos o professor de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Inácio Canto. Inácio, se o sistema está falido, o que basicamente causou essa falência? A falência geral ou o caso do Pará? Eu acho que a falência geral do sistema carcerário. Eu acho que basicamente o descaso histórico pelas prisões, para as quais a sociedade e o poder público preferem não olhar, e depois o aumento da taxa de encarceramento no Brasil, que tem crescido muito ultimamente. Então nós temos, por um lado, esse descaso, falta de investimento, descumprimento da lei de execução penal, e ao mesmo tempo um crescimento dramático da taxa de encarceramento. Isso, conjuntamente, é um problema evidentemente muito grave. Você concorda com o ministro Tarso Genro quando ele diz que investir em presídio não dá voto, investir em presídio não dá prestígio para o governante? E isso acaba não acontecendo? Eu não sei se não dá voto, porque não investir em presídio tira voto. Não investir em presídio dá motim, dá fuga, dá violência, e isso tira voto. Então não tenho tanta certeza assim de que investir em presídio seja uma má ideia, inclusive do ponto de vista eleitoral. Agora a gente pensando assim, só no que se paga, né, Trauma? Dos cofres públicos saem 3 mil para cada preso por mês. E o retorno, digamos, se a gente pensar nesse investimento, é situação degradante para esses presos e eles devolvidos para essa sociedade, porque tem gente que fala assim, ah não, eu quero que fique preso, eu não quero saber. Não, volta para a sociedade, pior, né? Essa questão toda aqui, a questão é totalmente ilógica, né? Primeiro você tem uma prisão que é desumana, quer dizer, ou seja, qualquer pessoa que já visitou uma prisão, que já visitou um cárcere, sabe que aquilo não é um lugar onde humanos devem ficar, da forma como é feita. E segundo, que você não está fazendo o que é exatamente o princípio da punição criminal, que é você pune a pessoa, mas que ela retorne tendo, vamos dizer, aprendido uma lição. Né? Quer dizer, esse é o princípio, vamos dizer, bem básico e tal. Não, de jeito nenhum. Você está ali, e o caso do PCC de São Paulo, eu acho que é o grande caso típico, onde você tem, mesmo dentro dos presídios, você tem as quadrilhas continuando funcionando. E é isso, muita gente falou hoje, os internautas falaram muito do problema do crime dentro dos presídios. Aí vem uma discussão muito grande, o que tem que fazer para prevenir esse poder das facções dentro dos presídios? Seria reestruturar, por exemplo, essa carreira dos agentes penitenciários, porque tem pouco agente, ganha-se mal, e muitas vezes esse pessoal não está qualificado, né? Então esse problema do sistema carcerário não é simples, né, Inácio? Em alguns estados, em algumas prisões, a relação entre o número de detentos e o número de guardas é absurda. Você tem, às vezes, centenas de presos e, de repente, tem 4, 5, 8 guardas no plantão. Isso é inviável, é impossível controlar tanta gente com um contingente tão reduzido. E tem que pagar melhor os guardas, claro, tem que fiscalizar melhor os guardas. Houve uma certa melhora no serviço de inteligência dentro das prisões nos últimos anos. Né? Então, isso ajudou, primeiro, a desvendar crimes cometidos fora da cadeia, através de conexões que aconteciam dentro da cadeia. E, em segundo lugar, a melhorar, em alguma medida também, a fiscalização sobre os guardas e sobre a corrupção dos guardas. Estão conseguindo cortar essa comunicação entre os bandidos? Não, cortar a comunicação, infelizmente, isso não tem se conseguido. Mas interceptar algumas comunicações e, então, prevenir alguns crimes, isso tem sido conseguido, sobretudo com a criação de unidades de inteligência dentro do sistema prisional que não existiam alguns anos atrás. Voltando a falar da questão de que a sociedade, muitas vezes, né, se coloca distante desse problema do sistema carcerário. Aí a gente tem números assim terríveis. 80% das pessoas que são presas, às vezes, por crimes pequenos. Isso aí é uma estatística feita pelo próprio Departamento Penitenciário. 80% voltam a praticar crimes. Ou seja, a violência dentro da prisão e essa falta de civilidade, essa barbárie,
ela é reproduzida depois da sociedade, né, Trauma? Até porque você tem uma situação que é assim, quando você fala, quer dizer, quando você tem um crime violento, vamos pegar o caso do menino João Hélio no início do ano. Quer dizer, a posição da sociedade, a posição básica da sociedade é, eu quero punição. Né? Joga na prisão. Joga na prisão, esquece a chave. A posição básica é a posição do vamos punir, vamos punir. E toda vez, qualquer pesquisa que é feita sobre crimes, as pessoas, assim, o cidadão comum quer mais punição, mais rigor, quer, assim, mais assim, que as pessoas... Assim, ninguém vai na prisão, que ninguém vai para a cadeia no Brasil, esse é um tema básico e tal. Temos 480 mil. 1 milhão de presos. E ao mesmo tempo, exatamente isso que eu estava querendo chegar, Inácio. Quer dizer, e ao mesmo tempo você tem uma situação em que você está mandando muito mais gente para a cadeia. O Estado de São Paulo, eu acho, é o caso mais típico desse crescimento. Os 144 presídios estão superlotados. E sem a menor condição. Quer dizer, ou seja, você está assim... não é punição sim ou não, já que tipo de punição e qual é o resultado final dessa punição. Né? Lógico. Então, a gente vai chegar aí na questão da pena e da execução penal, né? Porque a gente falava antes, deu a pena, joga a chave fora e a execução penal. Vamos ver um pouco a participação dos nossos internautas. Fernando Lemos, de São Paulo. Não existe um modelo de prisão 100% eficiente e humano. O jeito é aprimorar essa que temos, perdão, Fernando, a partir de investimentos. Minha sugestão é privatizar os presídios. Eu digo que o Fernando não foi o único a falar em privatização e terceirização desse setor hoje no nosso chat. Túlio Abreu, do Rio de Janeiro. E se as penitenciárias passassem a ser administradas como empresas, com funcionários civis, em vez de policiais e com administradores de verdade? Aqui a pessoa, o internauta reclamando da incapacidade do Estado em gerar esse recurso, em gerir, melhor dizendo, esse recurso público. Você acha que esse poderia ser um caminho, Inácio? Não, eu discordo, né? Essa tendência de privatizar tudo, a gente já privatiza a segurança pública em boa medida, né? Muitos policiais trabalham mais tempo na segurança privada do que na segurança pública. Nós temos aqui no Rio o fenômeno dramático das milícias, que são policiais que no seu tempo livre extorquem ou oferecem uma proteção, entre aspas, às comunidades. Então só falta agora privatizar a prisão. Eu acho que prisão não pode dar lucro, e se não dá lucro, por que a gente vai transferir isso para a iniciativa privada? Né? Acho que tem que ser eficiente, é claro, mas para isso não precisa ser privado. E tem que investir, porque o retorno para a sociedade é justamente um retorno em termos de segurança, não um retorno em termos econômicos. Inés, quando a gente falava antes do sistema carcerário, aí você pensa na condição degradante em que o preso vive, na superlotação, no problema dos agentes penitenciários, na corrupção, muitas vezes desses agentes penitenciários, dos bandidos que estão dentro da prisão. Agora, se você fosse me dizer um negócio para fazer agora, o primeiro passo, o sistema carcerário está em crise, está falido. Passo número 1, eu sei que não tem solução a curto prazo, mas o que a gente tem que pensar agora? Primeiro passo. Acho que as coisas mais emergenciais seriam, em primeiro lugar, dar mínimas condições de vida aos presos. Tem muito preso que não tem acesso, por exemplo, a papel higiênico, a lençol, às vezes a colchão, e depende ou da família, que pode levar algumas vezes, ou da facção criminosa que fornece para ele. Então, o Estado, em primeiro lugar, tem que fornecer um mínimo, condições mínimas de subsistência aos presos. Em segundo lugar, o trabalho dentro da prisão é fundamental. E o percentual de presos... Tirar do ócio, né? Colocar para trabalhar. Não só tirar do ócio, mas dar um estímulo à pessoa, reduz o tempo de cadeia trabalhando, aprende, na medida do possível, uma profissão, né? E, evidentemente, se ocupa com coisas produtivas e não com ficar extorquindo pessoas no telefone. Então, o trabalho dentro da prisão é fundamental e o percentual de presos que trabalha hoje em dia é muito pequeno. A educação também é importante. A educação funciona um pouco melhor do que o trabalho, mas ainda não é também o ideal. Agora, a gente tem mesmo uma cultura de encarceramento massivo. Ou seja, a gente falou aqui de quase 500 mil de presos, né, Thomas? E aí há muita gente que diz, não dá para ter penas alternativas, aumentar, expandir. Aí vem a trauma da população. Não, põe na prisão. Porque, na realidade, tem muita gente presa por um crime menor que é colocada lá dentro com criminosos homicidas e fica tudo no mesmo balaio. Você tem uma coisa que é absolutamente maluca, que é exatamente isso. Quer dizer, você colocar homicidas e colocar grandes traficantes ao lado de ladrão de galinha, no aspas. E depois pode virar um homicídio potencial. A questão de você vira uma questão de cooptação, né? Quer dizer, ou seja, isso é claro, né? A questão toda das penas alternativas, e de novo, você tem uma situação de penas alternativas como se elas fossem pouco. É uma coisa muito engraçada. Mas isso é cultural. Isso é a mentalidade da sociedade. Se fosse menos punitivo. Exatamente. Como se não fosse suficiente. Como se, ok, pagou uma cesta básica. Sabe? Ou seja, vamos pegar o caso dos
garotos que atacaram uma menina lá na Barra outro dia e daí estavam lá... A Cirlei, a doméstica. Não, outro caso, o caso do que estavam com lixo, estavam trabalhando ali na coluna. Olha, assim, a vergonha que esses garotos passaram, eu não estou querendo... Aquilo é uma lição. E o fato, assim, eles foram expostos de uma forma que eu realmente espero... Mas aí não foi a pena, foi a vergonha pública da exposição mediática que eles tiveram. Exatamente. Que realmente eu acho que fez uma grande diferença. Fez uma grande diferença. Assim, isso teve algum efeito, eu imagino que isso deve ter tido algum efeito. Isso quer dizer assim, agora, você pode criar situações em que uma pena alternativa, ela permita a pessoa entender que ela fez um erro. Não só em termos de vergonha pública, né? Eu acho que mais importante do que isso, em termos de serviço à sociedade. Exatamente. Você fez um desserviço, causou um dano. Lógico. Agora você vai fazer uma coisa positiva. Você ficar trancado lá dentro, não vai ajudar ninguém. Positivo, você não vai fazer. Não, e você não é positivo para a pessoa que vai ficar trancada e vai ser negativo para a sociedade que vai receber esse ser humano deformado, né, psicologicamente. Muitas pessoas acham, porque no Brasil as pessoas não vão para a cadeia e aí saem rapidamente, não cumprem nada, um sexto da pena estão saindo. Tem gente nessa situação, mas tem muita gente que, de repente, cometeu uma tentativa de furto e fica um tempão lá dentro. Tem gente que, com cadeia vencida, já devia ter saído e não saiu. Tem gente que tem direito à progressão do regime que fica dentro, porque não tem vaga. Então, ao mesmo tempo que há pessoas que deveriam estar dentro e estão fora, há muita gente que está dentro e deveria estar fora. Olha, eu estava lendo uma coisa, de janeiro do ano passado para agosto desse ano, 558 presos foram assassinados nos presídios. E aí me tocou, dentro deles, vários já estavam com a pena vencida, já podiam estar fora, uma desorganização. E pessoas que foram mortas lá dentro com a pena vencida. Antes do seu parte, Thomas, vamos ver mais participação dos nossos internautas. O Vicente Portela fala o seguinte: no Rio de Janeiro temos uma experiência que vem dando muito certo. Um convênio entre a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, e a Fundação Santa Cabrini, vem aproveitando a mão de obra de apenados dos regimes abertos e semiabertos. São 5 anos de sucesso. Muita gente também falou disso, da necessidade de ter convênios, por exemplo, com empresas, integrar em vez de segregar. Ivan Diamante, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É obrigação do Estado zelar pela integridade física do preso. Houve em Belo Horizonte a recusa de alguns delegados em receber presos, pois não possuíam condições apropriadas. A imprensa cobriu e cobrou, o governo agiu. A gente tem que partir dessas condições mínimas. Quando a gente fala de o que fazer, uma questão básica é você saber com quem está lidando. Ou seja, o caso do Pará, que tão chocou todo mundo. Bem, o que aconteceu? Assim, o caso do Pará, descobriu-se o que aconteceu o caso. A imprensa deu. A partir de então, o governo começou a reagir. Daí, faz um segundo caso. O governo do Pará teve uma segunda reação um pouco mais forte. E daí, nessa semana, o governo do Pará foi fazer uma varredura para descobrir quantos casos de mulheres você tinha em prisões. O governo do Pará, o fato é, o governo do Pará, uma semana atrás, não sabia quantas mulheres ele tinha dentro de suas celas. Quer dizer, e assim vai, provavelmente assim, e estou falando do governo do Pará porque é este o caso específico, mas eu imagino que outros governos também não saibam. Não sabem quantos presos que estão cumprindo pena, como é que já cumpriram a sua pena. Eu não me lembro mais que estados fizeram um mutirão. Entraram lá vários advogados para ver quem ainda estava preso sem precisar estar preso. É um completo paradoxo. Tem gente que está preso sem precisar estar preso, tem 550 mandados judiciais que não foram cumpridos, ou seja, essa população carcerária podia ser muito maior. De prisão não cumpridos no Brasil. Se a gente cumprisse, tudo bem que alguns deles são repetidos e tal, mas se a gente cumprisse todos os mandados de prisão, as cadeias iam estourar. Né? Então é um grande paradoxo. Você tem que criar prisões, mas ao mesmo tempo você tem que pensar numa forma de diminuir a demanda de entrada nas prisões, porque senão não há construção de prisão de jeito. Não, e se a gente tem um investimento grande já nisso, acho que muitas vezes o investimento nem chega como deveria chegar, porque os governos não têm tanto interesse em fazê-lo. Mas enfim, mesmo quando chega, é um investimento massivo. Se continuar construindo prisão pura e simplesmente, esse sistema não vai aguentar, né? Então, agora, com relação ao que o internauta falou, Inácio, convênios, empresas, presídios, trabalho, você acha que esse é um caminho? Não, esse é um caminho fundamental, e não só para quem está dentro da prisão, mas para quem sai, porque quem sai tem um estigma muito forte de ter sido preso. Tem muita dificuldade de encontrar emprego. Então, uma prioridade para a sociedade deveria ser encontrar emprego para quem sai da prisão. Claro, para quem está na prisão também, mas quem sai precisa de um emprego para não voltar para a vida do crime.
E é muito difícil encontrar isso. Tem muita gente que tem preconceito, por exemplo. Inclusive, até na universidade, que eu sou professor de universidade, quando você coloca a ideia de, bom, vamos fazer com que os presos possam cumprir penas alternativas na universidade, tem autoridades de universidade que dizem, olha, isso é meio perigoso. As pessoas têm preconceito em relação a isso. As pessoas têm que colaborar, as empresas têm que colaborar, públicas e privadas, porque é um benefício para toda a sociedade. Não podemos pensar em ressocializar se a gente não participa nesse processo. Agora, eu acho um passo importante ter sido criada e instalada essa CPI do sistema carcerário, foi instalada agora em agosto, está levantando aí esses dados todos. E porque é aquilo que o internauta falou, né? Quanto mais cobrança da sociedade, eu acho que vai ter mais ação, né? Tem que conscientizar também a sociedade, todo mundo pensar no Um dos problemas básicos do sistema carcerário é a invisibilidade. Exatamente. Então, um gestor prisional, desde que não haja fuga e motim, ele está tudo bem, mesmo que aquilo seja um horror, não ressocializa ninguém. Temos que mudar essa mentalidade. Sucesso na prisão não é só supressão de fuga e de motim. Temos que conseguir que as pessoas que saem de lá não voltem. Tá. E é o caso típico de São Paulo. Ou seja, São Paulo teve essa situação em que, aparentemente, há 2 anos atrás, tudo estava excepcionalmente bem. Assim, o próprio Estado dizia, não, o PCC não existe mais, o PCC acabou. Quer dizer, tudo está bem. Quando teve a grande explosão de ações do PCC. E assim, Rondônia teve um momento que, assim, Rondônia parecia que os presídios de Rondônia pareciam que eles tinham se incendiar de quantidade de casos que você teve. Não, e o que é incrível, desculpa te interromper, Thomas, você vê várias ONGs de direitos humanos, vão lá no presídio, eu estava lendo em 2002, foram lá, não tem jeito, é desumano, tem que mudar. Isso está inaceitável, ninguém pode viver bem assim. Morreram 27 presos aí de lá para cá, continuam morrendo mais 94. Não mudou. Não. Não mudou nada. Não. O urso branco, né? Exatamente. É uma loucura, não mudou nada. Não. Isso é uma chaga no sistema prisional brasileiro. O caso de urso branco, há anos a fio sem resolver, realmente. Sem nenhum. Então você tem a situação, a questão é, a informação, ela não é, ela não é difundida o suficiente. E 2, com a informação nada é feito. Ou seja, você fica sabendo que você tem, sei lá, você fica sabendo que no Pará você tem X prisões que tem superlotação, ponto. Acabou. Sabe, é um senso que não tem reação, né? Comentar em relação a isso, o papel não só do executivo, mas o próprio judiciário tem um papel, às vezes, muito aquém do necessário. Por exemplo, em Minas houve um juiz que libertou os presos porque não havia condições para mantê-los naquelas prisões. Ele foi punido por fazer isso. Não tem o menor cabimento, porque ele aplicou a lei, foi punido por isso. Aqui no Rio, por exemplo, tem juiz votando contra o direito de indenização das familiares que tiveram um preso morto dentro da prisão. Se o preso está na prisão, é responsabilidade do Estado. Se ele morre, o Estado tem que indenizar. Bom, tem juiz votando contra isso. Então, mas falta conscientização né, também no sistema de justiça criminal, que nem sempre aplica, enfim, as medidas que deveria. Bom, a Angelina Nazária dos Anjos Brandão, falando de Belém no Pará, pode até ser que historicamente não tenha havido investimento nessa área. Mas agora, só neste ano, estão liberados 6 bilhões do PAC para a segurança pública. Na realidade, a previsão é de 6 bilhões e 700 mil até 2012. Não foram liberados ainda. E não foram liberados ainda, né? A nossa experiência, infelizmente, é que uma coisa é o orçamento inicial, outra coisa é que acaba sendo efetivamente investido. Né? E aí vem aquela questão de novo que a gente falava, né? Até da questão do PRONASSE, evidentemente, há de se comemorar, de você ter um programa de segurança pública que ainda tem no seu próprio nome a cidadania, que eu acho que isso já é uma mudança até de mentalidade, mas Perdão. Não é suficiente a questão da garantia. Mas na verdade, 6 bilhões, se a gente, pelas últimas pesquisas que eu li, um panorama desse ano, não daria. Esse ano não daria. Você joga um número como esse, parece um número muito impactante. Você começa a decompor por ano a ano. Começa a decompor por estado. E começa a ver o que efetivamente acaba sendo investido, e aí o número realmente não é tão grande quanto parece, né? Então, na verdade, eu acho que aí que vem outro papel também da sociedade, cobrar também que os recursos, porque sempre vem um orçamento, vem E volta e meia, a gente vê na imprensa, por exemplo, negociações que acabam prejudicando justamente esses fundos de segurança pública, que são trocados, negociações políticas, por outro tipo de acordo. Foi o caso da CPMF, Exatamente. Quando foram votar o PRONASSE, que justamente a gente fez um programa aqui, justamente sobre as novidades desse programa, a parte mais cidadã, a parte mais social, votaram na correria, tirando esses pontos que foram aqui exaltados, porque tinha que votar a CPMF. Segurança pública é prioridade na retórica, na campanha, mas na hora do investimento a gente não vê a prioridade na segurança pública. Agora, eu acho que na questão da mentalidade, né, Trauma, eu acho que é importante, tudo bem, existe um problema cultural. As pessoas já têm aquilo, tô com medo,
põe todo mundo na prisão. Agora, até essas pessoas têm que ter noção da questão da violência transbordar, né? Da sociedade tem um reflexo direto disso que está acontecendo lá dentro. Que é a sensação de que, ou seja, você não vai conseguir isolar isso dentro de um caldeirão onde você vai fechar sabe, a questão de Alcatraz, que você não vai colocar todo mundo numa ilha e achar que isso vai resolver. Despejo humano, como disse o André Trigueiro. Exatamente. Ou seja, já se tentou isso várias vezes, isso não é uma novidade. Essa ideia de você colocar as pessoas, né, ou seja, fazendo uma redoma e não eles tem ilhas no Brasil para colocar os presos todos. Mas tentaram, né? A Ilha das Cobras foi, né, várias vezes. Foi uma tentativa. Mas assim, a ideia toda é de você tentar afastar como se o problema não fosse transbordar. Quer dizer, vai transbordar em Urso Branco, vai transbordar no Rio, em Bangu, vai transbordar em Presidente Bernardes, vai transborda. Se você não faz um trabalho, quer dizer, se você não tenta, se você finge que isso não acontece, que isso não vai existir, esquece. Não, o problema é quando vira número, né? Vira estatística. Você tem um motim, aí você fala assim, 35 presos morreram. Presos, parentes de pessoas. Você vira mais um número. A gente pensar em 558 pessoas assassinadas no ano passado para a cadeia dos presídios é uma coisa impensável, né? Mas, infelizmente, a gente tem que refletir sobre isso, né? Não engolir esse número tem que digerir. A Érica Prestes, do Rio Grande do Sul, diz o seguinte: construir presídios não é a única solução para diminuir a violência. É preciso que o brasileiro respeite as leis desde pequeno na escola. A educação tem um papel fundamental. Para que isso seja possível, será preciso investir, além da educação, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a Angelina Nazaré dos Anjos Brandão, que nos fala do Pará, onde aconteceu esse caso triste dessa menor de idade, de 15 anos. O sistema penitenciário tem como ser melhor, sim. Basta ter governos comprometidos verdadeiramente com as questões sociais do nosso país e pessoas com vocação para atuarem nessa área. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Então, Inácio, qual é a mensagem que você deixa, até eu acho que para a sociedade, com relação ao que está acontecendo nos nossos presídios e delegacias? Ficaria com uma frase que você disse antes, né? A ideia de que a barbárie que essas pessoas, às quais essas pessoas são submetidas, na verdade é uma barbárie que volta contra nós. Então, esse descaso que a gente mostra em relação às prisões é um descaso que vai contra nós mesmos. O investimento que nos favorece. Então é importante que a sociedade e o poder público invista na melhora das condições das prisões, sobretudo fornecimento de oportunidade de trabalho e de estudo dentro das prisões. Vamos tentar vender essa ideia do trabalho, né, do retorno positivo para a sociedade. E a questão que o caso da menina do Pará, quer dizer, por terrível que seja, por horrível que seja imaginar por o que ela passou, ele sirva para alguma coisa, que não seja simplesmente mais uma estatística, não seja um número, seja uma menina no Pará, não seja um caso que as pessoas, ok, o fato é, você consiga pelo menos separar mulheres de prisões de delegacias de presos, de homens, você consiga pelo menos fazer uma triagem correta de quem que está na prisão, quem que não merece estar, você consiga fazer, sabe, a questão básica, daqui para frente, o que dá para fazer, sabe? É o primeiro passo. E lembrar que os presos, todos, independentemente do crime que foi cometido, são cidadãos, eles têm seus deveres, têm que cumprir sua pena, a pena é imposta pela justiça, mas também têm direitos. E os direitos primários, eles não estão conseguindo receber. Inácio Cano, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Thomas Thalmann, foi um prazer tê-lo aqui de novo. Obrigado, Maria. Tomara que a gente volte com mais boas notícias nessa questão. Gente, obrigada pela sua participação. Você que participou do fórum, do chat, está aqui com a gente ao vivo no Entre Aspas. Lembrando que o programa volta na próxima quinta-feira e eu espero você. Até lá.